Então, muito boa tarde novamente. Antes de iniciarmos esta segunda audiência, queria também pedir em nome da Sra. Presidente da Comissão desculpas por terem aguardado todo este tempo, mas de facto tínhamos aqui uma ordem de trabalhos bastante longa e portanto, tivemos que cumprir. Portanto, pedimos imensa desculpa de facto por este tempo que estiveram a aguardar. Vamos então iniciar a segunda audiência que estava prevista para hoje, uma audiência aos representantes do Movimento Associativo Estudantil do Ensino Superior para a apresentação da moção aprovada com o título Um complemento ao financiamento das IES para o ensino superior mais autónomo, competitivo e sustentável no Encontro Nacional das Direções Associativas. Cumprimento, portanto, temos connosco várias pessoas desta delegação. Sr. André Pinto, da Associação Escola Agrária de Santarém, da Comissão Organizadora, Diogo Machado e Tiago Pinto, também, Pedro Monteiro, da Federação Académica de Lisboa, José Machado e Bruna Frederico, da Associação Académica de Coimbra, depois penso que não está ninguém da AUBI, e Pedro Rocha, da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Vamos então iniciar esta audição. Relembro que, portanto, os representantes desta entidade terão 10 minutos iniciais para poderem apresentar as suas questões e depois passaremos também à discussão e à colocação de questões pelos diferentes grupos parlamentares. Vou então passar a palavra, não sei quem é que vai fazer a primeira intervenção, que é os dois, portanto, André, é o Diogo Machado, sim. Portanto, passo a palavra então ao Sr. Diogo Machado para poder iniciar esta primeira intervenção. Muito obrigado, boa tarde. Diogo Machado, da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Senhores e senhoras deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Só dar aqui uma breve introdução, também no ENDA Santarém, que foi organizado pelas Associações de Estudantes do Politécnico de Santarém, federadas também da FNAESP, e, portanto, este fórum de estudantes discutiu temas centrais como a ação social, também na questão dos cheques psicólogos, e, portanto, tocámos também nestes temas, assim como também no alojamento estudantil falámos sobre a prorrogação do PNES até 2027, assim como também uma criação de um plano nacional 2.0 neste sentido. Falámos também sobre o Orçamento de Estado e, portanto, um reforço estrutural do financiamento público do ensino superior, assim como também o financiamento integral dos CETEPs pelo Orçamento de Estado, e tocámos também ainda no outro plenário seguinte, relativamente à ciência, qualidade e inovação, onde também discutimos os vários temas centrais destas áreas, como a revisão dos planos curriculares para integrar competências transversais e flexibilizar os percursos formativos, entre outras, e depois também nas medidas conjuntas, onde a Federação Académica de Lisboa apresentou esta moção, e, portanto, passo assim então a palavra ao meu colega. Muito boa tarde, agradeço à Comissão de Educação e Ciência e, obviamente, às senhoras e senhores deputados pelo interesse em ouvir o movimento estudantil sobre esta matéria. Como o Diogo falou, vários assuntos foram discutidos ao longo deste Encontro Nacional de Direções Associativas, sendo que um deles foi precisamente o motivo pelo qual estamos aqui, a moção sobre um complemento ao financiamento das instituições de ensino superior, uma moção apresentada pela Federação Académica de Lisboa, portanto, caber-me a mim falar com um pouco mais de detalhe sobre esta matéria. Como acredito que concordamos, o ensino superior de facto desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país nas suas várias dimensões, económica, social e desenvolvimento científico do país e, portanto, reconhecendo nós a importância de continuar a manter um financiamento público sustentado e crescente, na verdade, e, portanto, peço também às senhoras e senhores deputados que, ao longo desta minha intervenção e da apresentação da moção, tenham sempre em mente que o propósito deste documento não é substituir o financiamento público, mas sim complementá-lo. Uma estratégia de complemento ao financiamento que deve ser atribuído por via do Orçamento do Estado. E, portanto, considerando nós, de facto, este financiamento público como efetivamente muito importante, entendemos que deve haver mecanismos complementares
para manter um financiamento sustentado e sustentável para as instituições de ensino superior, neste caso através de endowments, que é, no fundo, um instrumento de apoio financeiro de longo prazo para as instituições de ensino superior, baseado em doações de empresas, fundações, antigos estudantes, cidadãos, portanto, indivíduos de forma generalizada, que permitirá, obviamente, às instituições de ensino superior utilizarem o rendimento destas doações, que são, portanto, estas doações aplicadas aliás, investidas em aplicações financeiras, e o rendimento dessas aplicações financeiras pode ser utilizado para investimento em projetos estratégicos, bolsas de estudo, bolsas de investigação, projetos de inovação ou de inclusão social. E, portanto, um endowment baseia-se, acima de tudo, numa estratégia de mecenato, algo que, obviamente, já está contemplado na lei, um mecenato científico, um mecenato cultural, mas de uma forma um pouco diferente, ou seja, com o objetivo de gerar rendimentos sustentáveis a longo prazo para as instituições de ensino superior, uma vez que este rendimento, estas doações não são aplicadas diretamente, mas sim os rendimentos que provêm das aplicações financeiras nas quais são investidas estes fundos são utilizadas. Este modelo já existe em algumas universidades, especialmente em países anglo-saxónicos, como a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Harvard ou Yale, e, portanto, apesar de, em Portugal, este modelo, de alguma forma, já ter revelado algum crescimento, como é, por exemplo, o Fellowship Fund ou o Alumni Fund da nova SBE, entendemos que, de facto, deve haver uma consolidação, do ponto de vista legislativo, da aplicação destes fundos, portanto, algum rigor e alguma regra na aplicação destas doações. Sabemos também, obviamente, que portanto, existe e tem existido cada vez mais, e entendemos que, obviamente, positivamente, uma relação entre as instituições de ensino superior e o mundo empresarial, o mundo do trabalho, e, portanto, estas doações, de facto, já existem junto de empresas ou fundações. É apenas uma forma, de facto, de consolidar este mecanismo de rentabilidade sustentável para as instituições de ensino superior como complemento ao financiamento público. Também sabemos que muitas instituições de ensino superior já têm muitas parcerias de cooperação com outras, com alianças europeias, com outras universidades e outras instituições de referência a nível internacional, e também, obviamente, que este mecanismo adicional permitirá, de facto, consolidar estas parcerias, principalmente ao nível da inovação e mesmo em termos de projetos de investigação e programas de investigação, que muitas vezes as instituições de ensino superior, de facto, recorrendo a mecanismos de financiamento mais imediatos, acabam por ter alguma dificuldade em investir e apostar em programas de longo prazo que não garantem, de facto, um financiamento constante ao longo do tempo, e que este instrumento dos endowments poderá permitir. A nível da experiência que este mecanismo complementar de financiamento, a nível das vantagens que este mecanismo complementar de financiamento já provou ter nas instituições nas quais, de facto, é aplicado, apresentamos também alguns dados. Cerca de 56% do financiamento das instituições de ensino superior provém do Orçamento do Estado, enquanto que 70% do rendimento das universidades, no caso dos politécnicos, 80%, depende de rendimentos próprios ou receitas próprias, o que significa que a criação destes endowments ajudará certamente a diversificar as fontes de receita e, simultaneamente, acaba por proteger as instituições de ensino superior de momentos de crise económica e reforça, naturalmente, também a sua reputação e a sua capacidade de inovação e de criação, de conhecimento e experiência técnica a longo prazo. Portanto, sei que os senhores deputados tiveram a oportunidade também de ter acesso a este documento e, portanto, dado o limite de tempo, também não me vou alongar excessivamente na apresentação do contexto do documento, e vou passar
de forma mais explícita para as propostas, portanto, assegurar que as instituições de ensino superior, portanto, universidades e politécnicos, possam de facto contar com estas fontes de receita estável a longo prazo, que de facto lhes permitam investir em áreas que considerem prioritárias e projetos específicos, sem estarem sujeitos a ciclos orçamentais restritivos. O reforço dos benefícios fiscais para indivíduos que de facto tomem iniciativa de doar enfim, fundos para as instituições de ensino superior, em sede de IRS. Também a simplificação dos processos de criação e gestão dos próprios endowments, como aquilo que eu falava ainda há pouco, com a regularização ou a adaptação da legislação atual, para de facto permitir uma redução da burocracia associada a estes instrumentos financeiros. Estabelecer também um regime fiscal favorável para doações testamentárias que são direcionadas precisamente a estes fundos patrimoniais universitários, que é um regime muito comum precisamente nestes países anglo-saxónicos, onde há uma ligação muito próxima das instituições à comunidade de uma forma generalizada, principalmente aos antigos estudantes. Relativamente também a uma dimensão na qual nos concentramos particularmente, e falo especificamente da supervisão, da transparência e do acompanhamento da implementação deste método de financiamento, portanto, assegurar de facto que estes fundos são geridos com base em critérios de rentabilidade, de critérios éticos, critérios de sustentabilidade alinhados com a missão das instituições de ensino superior, mecanismos de supervisão estes que devem ser o mais possível independentes, com comitês de investimento e peritos de gestão financeira que de facto consigam garantir a aplicação eficiente e ética destes recursos financeiros. Regras claras e rigorosas sobre a utilização dos rendimentos, definindo obviamente as percentagens máximas e mínimas que podem ser aplicadas ou gastas pela instituição de ensino superior através destes rendimentos complementares, e também um sistema de reporte obrigatório, onde são, portanto, divulgadas a prestação destes fundos e de qual é que tem sido o impacto da aplicação deste rendimento e da aplicação destes rendimentos nos projetos que são por ele financiados. Também o desenvolvimento de plataformas digitais que de facto permitam um contacto próximo com a sociedade civil para de facto mostrar onde são aplicados estes projetos, estes rendimentos e de que forma é que pode ser facilitada as doações. A promoção de parcerias estratégicas com o setor empresarial, algo decisivo de facto para a manutenção destes mecanismos acessórios de financiamento. E, por fim, para além da criação de um Observatório Nacional para acompanhamento da evolução destes endowments, também aqui uma preocupação específica que o movimento estudantil tem demonstrado com a coesão territorial, com o interior, com as instituições do interior, e, portanto, a atribuição de benefícios fiscais a entidades que, portanto, empresas e doadores que diversifiquem o seu investimento por várias regiões, de forma a promover precisamente esta questão da coesão territorial. Obrigado. E peço desculpa pelo meu ligeiro atraso. Muito obrigada pela vossa apresentação. Aproveito também para corrigir o nome do representante da Associação Académica da Universidade de Aveiro, que entretanto atualizamos. Peço desculpa, está bem, a Joana Regadas, bem-vinda também. Passávamos então ao período de discussão desta temática, começando então pelo grupo parlamentar do PSD. Relemos aos senhores deputados que têm 3 minutos para poderem colocar as vossas questões. Eu penso que será o do senhor deputado João Pedro Louro, pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começo naturalmente por cumprimentar os representantes dos estudantes aqui presentes, o Diogo Machado, Presidente da FNAESP, o Pedro Monteiro, Presidente da Federação Académica de Lisboa, a Joana Regada, Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, bem como todos os estudantes e representantes dos estudantes que vos acompanham aqui. E eu começaria por agradecer a vossa disponibilidade, o vosso interesse, os contributos que aqui nos deixaram e, de forma saudável e democrática, até congratular os estudantes aqui presentes, porque é verdadeiramente de salutar recebermos estudantes na Comissão de Educação e Ciência e trazerem contributos que não sejam única e exclusivamente a ver com a propina ou algo parecido. E, portanto, dar-vos esta nota de congratulação. A primeira mensagem que eu gostaria de vos transmitir é de que, no grupo parlamentar do PSD, reconhecemos que existe setor
que tem sido alvo de um grande reformismo, de uma profunda vontade de fazer e que tem sido, sobretudo, uma prioridade para o país, tem sido justamente o setor da educação e, em particular, o ensino superior, e eu, naturalmente, aproveito a oportunidade para destacar medidas que têm feito e têm sido determinantes e estruturantes para a vida dos estudantes, nomeadamente o reforço do investimento das instituições de ensino superior, o investimento e o grande reforço que tem sido feito e que será feito nos próximos tempos relativamente à ação social, porque entendemos que, de facto, é o grande instrumento que é capaz de garantir que nenhum estudante é deixado para trás e que é capaz de cumprir com um desígnio, com um princípio basilar para a educação e para o ensino superior, que tem que ver com a igualdade de oportunidades, a capacidade de não deixarmos ninguém para trás, mas também a aposta, naturalmente, o compromisso que temos assumido em concretizar e executar o Plano Nacional do Alojamento Estudantil no ensino superior, porque entendemos que esse sim é o maior entrave à frequência dos estudantes no ensino superior e, portanto, alojamento, ação social, podia relembrar a grande aposta que foi feita nos cheques de psicólogo, que já permitiu o acesso a 100 mil estudantes e, portanto, estas têm sido grandes prioridades para o Governo, mas, naturalmente, para o Grupo Parlamentar do PSD. E, relativamente à proposta que aqui nos trazem, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, porque, de facto, trata-se de uma proposta inovadora e que nós, no Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, iremos analisar com maior profundidade, mas posso deixar aqui algumas considerações para dizer que, em certa medida, esta proposta está alinhada com a visão que o PSD tem relativamente à educação e relativamente ao ensino superior, no que diz respeito, por exemplo, ao aprofundamento da autonomia das instituições de ensino superior, que já vem sendo reforçada com a proposta da alteração e revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, algo que era uma reivindicação antiga dos estudantes e que só com este Governo é que foi possível ver a luz do dia, a aproximação e a ligação próxima entre as instituições de ensino superior e a sociedade civil, que é algo fundamental para desenvolver e dar um contributo para o desenvolvimento social e económico das regiões em que estão inseridas e também o estímulo à filantropia e à inclusão social e à inovação, que também é algo que vemos com bons olhos, que faça parte do ensino superior. E para terminar, Sra. Presidente, deixar apenas uma ou duas questões aos nossos representantes dos estudantes. A primeira é se entendem que o reforço da representação dos alumni que está previsto e que está planeado ser feito relativamente à revisão do RGES pode ser um incentivo e pode impulsionar o mecenato académico, e a segunda é se esta proposta é também um reconhecimento de que o regime fundacional previsto no regime jurídico das instituições de ensino superior é um regime de sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Cardoso. Bem, muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, caros dirigentes do movimento associativo estudantil, bem-vindos aqui à Comissão de Educação e Ciência, e pedia-vos desde já desculpa, porque depois desta intervenção vou ter mesmo que me ausentar, porque tenho outra audição onde vou intervir e, portanto, como nos atrasámos um bocadinho, vou ter mesmo que ir embora, mas os meus colegas cá estarão para tomar boa nota daquilo que forem as vossas reflexões e as vossas respostas. Dizer que o Grupo Parlamentar do Chega analisou com muita atenção o documento que aqui nos deixaram e que emanou do vosso encontro nacional, cuja moção nos parece ter toda a razão de ser e toda a importância no momento como que estamos, de grande reflexão sobre os modelos de ensino superior, que aliás serão alvo de discussão nesta Casa durante este mês de outubro. E gostava de tocar em 3 pontos nesta minha intervenção. Em primeiro lugar, salientar a articulação estreita a qual fazem menção entre as instituições de ensino superior e a sociedade civil. Porque, de facto, o ensino superior em Portugal, no seu boom a partir dos anos 60, 70, teve como consequência a criação de classes médias em Portugal. Engenheiros, enfermeiros, médicos, professores, advogados, são todos produtos do ensino superior em Portugal e desta articulação estreita entre o mercado de trabalho e a universidade e os politécnicos. E o que hoje nós assistimos é à ebulição
à morte, à falência das classes médias em Portugal. E, portanto, a reinvenção do modelo de ensino superior e da articulação que deve ser feita entre as universidades e as necessidades do mercado de trabalho, entre as universidades, as empresas, fundações, todas essas entidades que na sociedade civil têm a sua ação, parece-me muito importante de ser salientado, até porque pode ser um catalisador de oportunidades para muitos jovens, porque este é outro ponto que me parece importante. Nós hoje assistimos a um subemprego, assistimos a muitos jovens que saem da universidade e não encontram oportunidades nas suas áreas de trabalho. E, de facto, podíamos criar aqui oportunidades com as vossas propostas para que este cenário se invertesse. Em segundo lugar, há um outro ponto que me parece muito importante, que tem que ver com o reforço da autonomia e da sustentabilidade financeira das instituições de ensino superior por via da diversificação das fontes de rendimento. Porque, de facto, como vocês dizem, e bem, existe uma excessiva dependência do Orçamento de Estado e de fundos públicos e importava que existissem outros mecanismos que não se substituíssem a estes, mas que fossem, lá está, um complemento. Isto não são matérias ideológicas, são matérias, em grande medida, de bom senso no que diz respeito ao financiamento, do que diz respeito à compra de materiais que são essenciais à vida das instituições, mas que os trâmites administrativos e burocráticos do atual modelo impedem que a tempo e horas sejam adquiridos e que consigam as instituições ter o seu dia-a-dia garantido. E, por fim, mesmo para concluir, Sra. Presidente, referir que as vossas propostas no que diz respeito ao mecenato académico e à promoção daquilo que designam como colaborações estratégicas entre a sociedade, entre empresas, entre fundações e as instituições de ensino superior, nos merecem maior concordância, aliás, estão no nosso programa eleitoral e gostaríamos também de apresentar iniciativas legislativas nesse sentido. Gostaria também só de vos deixar uma questão: como é que será possível garantir a igualdade de oportunidades entre as mais diversas instituições de ensino superior do país? Como é que conseguimos garantir que estes apoios, que estes intercâmbios, que estas relações bilaterais não são só para algumas universidades, mas conseguiam assegurar a coesão territorial em todo o país? Era isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cardoso. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E quero naturalmente cumprimentar os representantes das associações de estudantes. É um prazer enorme tê-los aqui e ouvi-los na 8ª Comissão de Educação e Ciência. De facto, o associativismo estudantil é muitas vezes o primeiro contacto que os jovens têm com os conceitos de representação democrática, seja como cidadãos que participam e escrutinam, seja mesmo como agentes de mudança e representantes. Portanto, congratulá-los pela sua presença. Este papel formativo atribui naturalmente às associações de estudantes uma importância central no eixo educativo, promovendo desde cedo valores de cidadania ativa e participação política. As associações de estudantes constituem também um vetor relevante para a participação dos alunos na gestão democrática das escolas, bem como na definição de políticas educativas e de juventude e representação prevista em sede do Conselho Consultivo de Juventude e Conselho Nacional de Educação, representando os estudantes nos respectivos estabelecimentos de ensino, quer seja básico, secundário, superior ou mesmo profissional, tal como definido na Lei Base do Sistema Educativo, na Lei Base do Ensino Particular e Cooperativo e também no regime jurídico das instituições do ensino superior, independentemente da sua organização institucional. Contudo, a realidade em Portugal revela-se muito preocupante, havendo mesmo uma lacuna, sobretudo no associativismo estudantil, que eu não vou perder a oportunidade de fazer aqui menção. Esta que nós temos, em dados de 2022 e 2023, existiu em Portugal cerca de 339 escolas secundárias e 371 escolas básicas e secundárias, mas de acordo com o Instituto Português de Juventude e Desporto, apenas 17 dessas escolas possuíam associações de estudantes reconhecidas. O cenário ainda mais preocupante no ensino profissional, em que dos 259 estabelecimentos de ensino, apenas dois estabelecimentos de ensino tinham associações de estudantes devidamente reconhecidas. Portanto, estes números ilustram de facto uma gravidade e, portanto, vemos com bons olhos a vossa presença e esse dinamismo que acontece no ensino superior. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de lei para promover a democratização do acesso ao associativismo estudantil no ensino básico e secundário, procedendo assim desta forma à terceira alteração da Lei 23/2006, de 23 de junho, que rege o regime jurídico do associativismo jovem.
Considerando que as associações têm direito de participação na elaboração, portanto, da legislação sobre o ensino, na definição da política educativa, participação na vida escolar ou académica, bem como nos direitos de informação, dá nota também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma nova proposta de redação do Estatuto do Mecenato Cultural. E, posto isto, eu gostava, para estimular aqui o debate e clarificar algumas intenções que aqui foram apresentadas, fazer-lhes algumas questões muito rápidas. Como o complemento de financiamento pode fortalecer a autonomia das instituições de ensino superior, de modo muito concreto? Quais são os mecanismos e os critérios propostos para garantir o financiamento adicional seja distribuído de forma justa e equitativa às diferentes instituições? De que forma esta proposta poderá promover a competitividade internacional das instituições de ensino superior? Existem indicadores que permitem monitorizar este progresso? E que impactos esperam na qualidade do ensino, investigação e apoio aos estudantes a curto e médio prazo? O que distingue a atual moção das anteriores tentativas de revisão do modelo de financiamento e que aprendizagens retira este movimento associativo destas experiências passadas? Como se propõe envolver estudantes e docentes e investigadores na captação de investimento ou de fundos? E no sistema binário entre as instituições politécnicas e universidades, como é que pretendem fazer a distribuição, portanto, e o acesso aos recursos? Há ou não algum tipo de majoração? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Aida Carvalho. Passo para terminar, penso que será o último grupo parlamentar a intervir, a Sra. Deputada Filipa Pinto para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e também boa tarde. Antes de mais, agradecemos a presença dos estudantes, da Associação de Estudantes aqui presente. É sempre com grande satisfação que temos nesta casa os estudantes do ensino superior, que representam o futuro qualificado do nosso país. O financiamento do ensino superior tem ficado aquém das necessidades das instituições do ensino superior. Para nós é bastante claro que a despesa no ensino superior não é nunca uma despesa, é um investimento que traz retorno no futuro e nunca é demais reforçar isto. Na vossa moção afirmam isso mesmo, que o financiamento público é uma base imprescindível para o funcionamento das universidades e politécnicos, mas acrescentam, e é essa a base do vosso documento, que isso não basta e que é preciso complementar essas fontes com mecanismos alternativos e sustentáveis. Ora, o que o LIVRE preferia era que não fosse necessário recorrer a essas fontes e a esses mecanismos alternativos. Este modelo que apresentam parece ser inspirado, e vocês próprios reconhecem, no sistema anglo-saxónico, no sistema americano, que tem por base grandes doadores de universidades que se tornam, de alguma maneira, os donos das instituições e até as podem condicionar. O LIVRE considera que a autonomia das instituições de ensino superior é a chave para a gestão e que até podem procurar diversificar as fontes de receita, mas sem comprometer a autonomia. Temos, no entanto, algumas reservas quanto à criação de corpos donos das instituições, donos entre aspas, em que os interesses privados podem sobrepor-se aos interesses públicos. Por isso perguntamos, consideram que não há este risco associado? Consideram haver possibilidade de garantir uma autonomia e independência e, ao mesmo tempo, a prevalência do interesse público, ainda que seja através destas formas de financiamento? No entender do LIVRE, o financiamento das universidades e de todo o ensino público deve ser exclusivamente um dever do Estado e, portanto, vemos com algumas reservas esta proposta e gostaríamos também que esclarecessem, se puderem, se haverá algum risco nestas formas de financiamento. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminou, então, a intervenção dos diferentes grupos parlamentares. Então, passo de novo a palavra à entidade. Tem 10 minutos para fazerem a vossa intervenção final. Por favor. Muito obrigado. Agradeço às senhoras e senhores deputados pelos comentários, pelas intervenções e pelas questões. Eu vou, obviamente, começar por ordem.
eu tenho algum receio de não ter conseguido registrar todas as questões da Sra. Deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista, mas espero conseguir dar resposta a todas. Relativamente, portanto, às perguntas deixadas pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, portanto, gostaria, para já, relativamente à questão que colocou sobre a presença dos alumni no incentivo ao mecenato, de facto, entendemos que o papel dos antigos estudantes nestas dimensões é, de facto, decisivo, na medida em que, enfim, as instituições de ensino superior que, efetivamente, tiverem interesse ou que possam eventualmente recorrer a estes instrumentos adicionais de financiamento, terão naturalmente que ser absolutamente transparentes sobre onde serão aplicados estes fundos e naturalmente que os projetos das instituições de ensino superior têm sempre, enfim, uma ligação próxima a toda a sua comunidade, na qual se integram também os antigos estudantes, até pela proximidade que manterão certamente com a instituição de ensino superior e saberão também de forma mais próxima onde deve ser aplicado esse investimento. Claro que acredito que a pergunta que faz se relaciona obviamente também com a intervenção dos antigos estudantes na eleição do seu reitor, na alteração ao regime jurídico das instituições de ensino superior. É uma matéria que de facto nós concordamos, embora que o distanciamento que é aplicado nesse regime não seja de facto ideal para o movimento estudantil, como foi discutido no ENDA Isqueté, ENDA Lisboa, há 3 semanas atrás. Relativamente à pergunta que faz sobre o regime fundacional. O regime fundacional, naturalmente, na nossa perspectiva, tem alguns problemas, nomeadamente a nível da representatividade e também do papel dos estudantes e da própria comunidade académica na definição de políticas para a instituição de ensino superior. No entanto, obviamente que enfim, todos temos exemplos disso, o Instituto Politécnico de Cava do Ave, a Universidade Nova de Lisboa, a própria Universidade de Aveiro integram todos o regime fundacional, tem naturalmente algumas medidas que podem de facto ajudar as instituições de ensino superior e obviamente que a questão do financiamento é decisiva para as instituições e deve obviamente ser enfim, adaptada com as devidas precauções para que todas as instituições de ensino superior possam ter acesso a um regime de complementaridade do seu financiamento público mais abrangente, que é precisamente aquilo que defendemos aqui. Relativamente às questões do Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, portanto, nós de facto já contemplamos nesta proposta algumas formas de facto garantir que todas as instituições de ensino superior podem ser abrangidas por este mecanismo. Claro que, à luz da sua autonomia própria, cada instituição de ensino superior terá naturalmente a responsabilidade de definir estratégias específicas para a captação destes donativos, algo que na verdade já acontece, porque estas doações já existem, as empresas já dão dinheiro às instituições de ensino superior, fundações, portanto, essas estratégias de captação de financiamento já têm obrigatoriamente que acontecer. Portanto, essa questão estratégica, da estratégia que diz respeito à autonomia das instituições, manter-se-á, naturalmente, e relativamente à nossa preocupação com a coesão territorial e com o interior, de facto já definimos que devem de facto existir benefícios para entidades, indivíduos, empresas que tenham intenção de doar fundos para as instituições de várias regiões e em especial do interior. Relativamente às questões da Sra. Deputada Aida Carvalho, portanto, mais uma vez, espero não me esquecer de nenhuma, portanto, acho que acabei de alguma forma também por responder, penso eu, aqui a algumas das questões que colocou relativamente à abrangência portanto, à abrangência destes donativos para as instituições de ensino superior em termos de coesão territorial. Este complemento ao financiamento, na nossa perspectiva, pode de facto tornar as instituições mais atrativas, com maior capacidade de, enfim, inovar a nível científico, mas também de oferecer aos seus estudantes, do ponto de vista social, mais, ou pelo menos uma igualdade de oportunidades que de facto consideramos essencial, até porque os exemplos práticos que existem da aplicação destes fundos, muitos deles são precisamente para bolsas e para a ajuda aos próprios estudantes na construção do seu percurso académico.
podem também, nomeadamente, ser investidos. Neste momento, como sabemos, o alojamento estudantil é um grande flagelo do nosso sistema de ensino superior e, portanto, esses fundos podem também ser aplicados, por exemplo, na construção, na renovação de residências universitárias, um assunto que, como todos sabem, nos é particularmente querido. Falou também da questão da competitividade internacional. Bom, a competitividade internacional e este mecanismo de financiamento pode potenciar a competitividade internacional em duas dimensões e, na nossa perspectiva, duas dimensões essencialmente. Uma delas é, obviamente, uma maior capacidade de financiamento significará também uma maior capacidade de inovação, de investigação, e isso trará, obviamente, consequências a nível internacional, maior capacidade de atração, de ligação a outras entidades, de outras universidades e instituições de referência noutros países, e também, obviamente, que a capacidade de, através destas doações, as instituições de ensino superior se conseguirem ligar de forma mais próxima, por exemplo, a alianças europeias, que contemplam um conjunto alargado de instituições de ensino superior e que, de facto, podem trazer mais-valias a nível de conhecimento e desenvolvimento de competências técnicas para os estudantes dessas mesmas instituições. Portanto, perguntou também como podemos envolver os estudantes e investigadores nesta questão. Enfim, precisamente os investigadores, os docentes, os estudantes, toda a comunidade académica é diretamente impactada pelo aumento do financiamento em projetos que de facto podem mudar a vida da nossa comunidade académica, e também a envolvência dos estudantes investigadores e docentes é de facto essencial, não só nos mecanismos de supervisão e de acompanhamento contínuo da aplicação destes fundos financeiros, mas também na definição dos projetos que de facto poderão ser abrangidos por estas medidas de complemento financeiro. Eu registrei estas questões, espero não ter esquecido nenhuma, se eventualmente me esquecer e se houver algum tempo, também peço aos meus colegas para me ajudarem. A majoração para o sistema binário, confesso que nós não definimos aqui nenhuma majoração para o sistema binário, pode ser de facto algo a discutir. Tivemos essa preocupação com a questão da coesão territorial, mas de facto não nos debruçámos de forma excessiva por essa matéria. Obviamente não me vou poder pronunciar em nome do movimento porque não refletimos sobre isso, mas pode ser de facto algo a discutir. Relativamente às considerações da Sra. Deputada Filipa Pinto, nós, de facto, Sra. Deputada, eu confesso que também preferia que as instituições não tivessem que recorrer a outro tipo de financiamento sem ser o financiamento público. Vou-lhe dar um exemplo prático. A Universidade de Lisboa, por exemplo, com a dotação do Orçamento de Estado, consegue pagar entre 70% a 80% do vencimento dos trabalhadores. Portanto, faltam dimensões essenciais, como, por exemplo, a conta da luz ou da água. Sem luz e água é difícil ter aulas ou trabalhar num laboratório. E, portanto, de facto, isso seria ideal, mas parece-me também, ou seja, até no contexto em que vivemos, talvez um pouco utópico, e daí a nossa intenção de arranjar um mecanismo complementar de financiamento às instituições que, de facto, precisam destas receitas próprias, muitas vezes para sobreviver, como é o caso de vários, e, portanto, é daí esta nossa intenção. E depois, também portanto, a preocupação que manifestou, confesso que na nossa perspectiva, e discutimos-la amplamente, é altamente pertinente, ou seja, a questão do risco de condicionar as políticas da instituição por acolhermos financiamento de entidades privadas. E, de facto, nós debruçámos-nos sobre essa matéria. Por um lado, dizer, Sra. Deputada, que parece-nos que essa questão já acontece em alguma medida, porque essas doações já, de facto, portanto, já são feitas por empresas e por entidades privadas. Mas, ainda assim, é uma preocupação absolutamente legítima. E daí nós termos definido estes mecanismos de transparência e supervisão, onde as pessoas que, portanto, podem doar fundos às instituições de ensino superior sabem exatamente onde as estão a aplicar e depois, para além de saberem onde as estão a aplicar, são publicados relatórios que mostram de forma precisa e rigorosa se esses fundos foram aplicados, de facto, no projeto certo. Para além, obviamente, dos mecanismos e comitês de supervisão independente, uma dimensão que também consideramos importante, independente, e quem diz independente, diz obviamente independente das empresas e das entidades que fazem essas doações para garantir essa, lá está, independência, passa a redundância, independência da aplicação dos fundos pelas instituições de ensino superior. Eu penso que respondi a todas as questões, não sei se os meus colegas querem adicionar alguma coisa. Espero não ter esquecido nenhuma, peço desculpa e obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui trouxe. Terminamos desta forma
esta audiência, agradecendo também a todos os membros da delegação aqui presentes e a todos os intervenientes aqui da mesa, e desejando também a todas as senhoras e os senhores deputados um resto de bom dia e um bom período também de interrupção para os trabalhos políticos que também temos pela frente. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Boa tarde a todos.